Hoje eu vou te apresentar um plano prático para você recuperar sua atenção em 48 horas, ou seja, para conseguir melhorar sua atenção, concentração, para estudar e absorver aquilo que você estuda, ou seja, dar uma limpada na mente, né? Conseguir evitar essa famosa podridão mental, o famoso Brian Roth, está tão em voga hoje em dia, né? A verdade é que nunca foi tão fácil a gente encher nossa mente de lixo. Meu objetivo hoje é te ajudar a educar sua atenção, fazer escolhas certas e inteligentes para você conseguir aproveitar seu tempo da melhor forma, se concentrar do melhor modo, aprender aquilo que você precisa. A gente vai fazer isso basicamente por três passos. Primeiro eu vou falar um pouco mais sobre esse vício por conteúdo, tá? De certo modo é a causa, né, da gente acabar ficando muito tempo no celular e perdendo tempo. Segundo, como não cair nessa armadilha, né? E é muito comum, quando a gente fala de concurso público, é difícil às vezes a gente ter uma linha muito tênue entre um conteúdo ser útil e ser pura perda de tempo, né? Ser a fuga do seu dever. Você está perdendo tempo que você poderia estar estudando, mas você está vendo conteúdo que muitas vezes não vai ser útil para você. Então, como que a gente sabe distinguir essa diferença para não ficar feito fumante, né? Que fica emendando um vídeo no outro, perdendo um tempo que seria muito útil para os estudos. E terceiro, 48 horas para recuperar sua atenção, ou seja, um plano prático para você executar e conseguir colocar tudo isso que a gente está falando aqui em prática. Então, começando direto ao ponto, vício por conteúdo, ou melhor, o vício por novidade. Isso é normal, né? Assim, se a gente for parar para pensar, a gente fala muito disso hoje, o celular e tudo, mas é normal, né? O apóstolo Paulo já falava da concupiscência dos olhos, né? Assim, essa coisa que a gente tem por novidade, a gente sempre fica interessado por novidade, a gente quer saber por novidade. Outro dia eu estava lendo o livro do Vida Intelectual de Sestianos, ele também fala dessa curiosidade vã, né? Que é um dos obstáculos para o aprendizado. Então, a gente tem isso na gente, né? E não é de hoje, né? É claro que o celular, as redes sociais potencializam isso, né? Os algoritmos potencializam isso, trazendo conteúdos curtos, interessantes e que prendem a nossa atenção e que deseducam a nossa atenção, né? De certo modo. Mas o problema qual é? O problema é quando esse conteúdo, quando ele se transforma num vício, né? A gente fica feito cigarro. Para quem é um pouco mais velho, hoje não é tão comum a gente ver pessoas fumando, né? Mas houve uma época que a pessoa fumava muito, né? Eu tinha uma professora que emendava um cigarro no outro. Então, a gente acaba fazendo isso muitas vezes nos vídeos, né? A gente vê um vídeo, vê outro vídeo, e aquilo que era para ser bom, aquilo que era para ser um conteúdo útil para você aprender e colocar em prática e mudar a sua vida, acaba sendo uma pura fuga do dever, né? Como um fumante ali, como eu coloquei, né? Como um fumante que acende um cigarro no outro para fugir do tédio, né? Você está um pouco desconcentrado, não sabe muito bem o que fazer, você vai ali e dá uma escapada para a rede social ou para algum vídeo. Então, entender que isso existe, isso está na gente e a gente precisa lutar. Isso é ruim, né? A gente precisa lutar contra esse vício. Como que a gente faz para lutar com isso, para não cair nesse vício, né? Para não cair nessa armadilha? O primeiro ponto que você tem que entender é que nada é inofensivo, tudo tem um preço, tá? Então, assim, todo o tempo que a gente perde com conteúdo, principalmente conteúdo inútil, é um tempo que a gente está perdendo que a gente poderia estar estudando, tá? A gente está falando aqui do contexto de concursos, né? Eu imagino que se você está vendo esse vídeo é porque você quer passar em concurso público. Pô, você quer passar em concurso público, seu maior desafio é aprender um monte de matéria e lembrar no dia da prova. Então, de certo modo, você é um atleta do conhecimento. Eu costumo dizer isso no Revolucionários. Para quem não sabe, Revolucionários é a minha mentoria, é onde eu te ajudo em 4 pilares: foco, método, material e rotina. Meu objetivo é ajustar esses fatores para você ter um caminho, ter a segurança de que você está no caminho certo para passar no seu concurso, tá bom? Se quiser saber mais, tem um link aqui na bio. Mas fato é que eu comento muito. A gente tem que entender que quando a gente está estudando para concurso, a gente é como um atleta. A gente tem que ter uma rotina condizente com isso. A gente não pode ficar comendo, do mesmo modo que um atleta não fica comendo besteira, quem estuda para concurso, está estudando para concurso, tem um desafio intelectual pela frente, pode ficar consumindo besteira, enchendo de besteira na sua mente, né? Enchendo a sua mente de besteira, deseducando a sua atenção com banalidades, conteúdo político, esportes, subcelebridades, polêmicas, né? Tudo isso acaba alimentando, de certo modo, o seu cérebro e você começa daqui a pouco a dar opiniões, muitas vezes superficiais, sobre coisas que você não entende. Eu não falo disso, eu vou falar de mim, por exemplo, né? O que eu percebo, por exemplo, no meu caso? Eu não sou uma pessoa que se interessa tanto por política, por exemplo. Política não é algo que eu consigo. Claro, sou informado das coisas que estão acontecendo, mas isso não se transforma numa compulsão para mim, né? Eu não vou ficar o dia inteiro acompanhando política. Agora, por outro lado, esportes não. Eu sou São Paulino, né? Torço para a seleção tricolor. Se eu não tomar conta,
Meu amigo, eu fico o dia inteiro vendo notícia, vendo comentários, né? E hoje em dia é assim, né? Você tem conteúdo para tudo. Você tem o pré-jogo, o pós-jogo, durante o jogo, os bastidores. Então você tem muito conteúdo sobre tudo. Então qualquer coisa que você tiver interesse, é muito fácil você se viciar naquilo. Então você tem que entender que tem um preço, e o preço que você vai pagar é o tempo que você está perdendo para estudar. Mais do que isso. Se você está estudando já, você vai perceber que se você não tem esse cuidado, o seu estudo vai ter uma baixa performance, porque você vai ficar com uma briga constante. Uma hora você está vendo um conteúdo curto, né, fugaz, que não precisa de muita concentração. Daqui a pouco você precisa de um conteúdo mais longo, precisa se concentrar e que não é tão chato. Então você vai ficar nessa eterna briga. Né? A hora que você vai estudar, você vai ver que o conteúdo não é tão interessante, você vai ter dificuldade para se concentrar. Mas por quê? Porque ao longo do seu dia você está perdendo tempo com conteúdo que é inútil. Então entenda que nada é inofensivo, tudo tem um preço. E o preço que a gente paga para consumir conteúdo inútil é com a nossa vida. Né? Mais do que isso, né? O preço de perder tempo com besteiras é a burrice, emburrece. Né? Conteúdo rápido, principalmente conteúdo raso, superficial, vai emburrecendo a gente começa a dar opiniões sobre coisa que não sabe, daqui a pouco simplesmente fica só repetindo o que o influenciador falou, o que alguém falou, às vezes a gente nem reflete muito bem sobre aquilo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa armadilha. Você não dá para cair, né? Não dá para a gente ser refém, muito pelo contrário, a gente tem que limitar o tempo, a gente vai falar mais sobre isso adiante, mas eu já quero te fazer esse alerta. Segundo, o que muda a sua vida, a minha vida, a sua, não é o que você assiste, mas é o que você faz com o que você assiste. Isso é muito importante. A gente tem uma inversão hoje total de valores, vamos dizer assim, né? A gente tem uma exposição muito grande a conteúdos, vê muito conteúdo e faz muito pouco. Então, é muito comum, por exemplo, a pessoa no contexto de concurso que ele entende tudo sobre técnicas de estudo. Eu tinha um amigo que era assim, ele sabia de tudo sobre técnicas de estudo. Todas as técnicas que você quiser falar, sabia de tudo. O único problema é que ele não estudava. Ele sabia te explicar, entendia, mas não sabia. É igual o cara que sabe te explicar como nadar, mas nunca pulou na água. Então, não tem jeito. Estudar se aprende estudando, se aprende fazendo. Você pode ver meus vídeos aqui, ele pode fazer sentido para você, mas você só vai absorver isso no momento que você sentar a bunda na cadeira, papel e estudar. Você tem que estudar. Se você não estudar, se você não executar, não adianta de nada. É tempo perdido, é tempo inútil, é jogado no lixo. Se você emendar esse vídeo com outro vídeo e não colocar nada que eu falei aqui para você em prática, ou pelo menos meditar um pouco, refletir um pouco sobre isso que eu estou falando para ver se faz sentido, isso vai se perder. Daqui a pouco você nem sabe o que você viu. Né? Por isso que as pessoas às vezes não lembram de mais nada. Né? Assim, porque você não teve um tempo para você pegar, pensar, meditar. Será que isso vai fazer diferença? Será que isso é interessante? Como que eu faço isso na minha vida? Né? Então, é importante você entender isso, que o tempo, você pode fazer uma proporção. Eu respondi stories falando sobre isso hoje. Para cada 10 minutos de vídeo é uma hora de estudo. Entende? Ué, você está estudando para concurso. Se você está aqui assistindo esse vídeo e falar que não tem tempo para estudar, alguma coisa está errada. Você está perdendo tempo aqui, você está aqui, ué. Então você tem tempo. Só que aí o que você tem que fazer? A sua proporção de execução tem que ser maior que a sua proporção de passivo. Sua proporção de execução tem que ser proporcional. Nossa senhora, vamos lá. Tem que ser muito maior do que o tempo passivo. Por quê? Porque o nosso trabalho é aprender, né? É, de certo modo, absorver matérias. Assim, resumo, estudar para concurso é isso. Só que se você fica muito tempo passivo, você vai perdendo essa habilidade. Né? Tanto de se concentrar para aprender, como também de armazenar essa informação, porque tem outra coisa lá, tem besteira na sua mente ao invés de ter matéria. Então, o mais importante é isso. Assim, você tem que entender que o que faz diferença é o que você faz com as coisas que você assiste aqui. Então, do mesmo modo que assistir aula não é estudar, né? Eu falo só você assistir aula no cursinho e nem estudar depois não vai estudar. Aqui também é a mesma coisa. Você assiste um vídeo aqui, você precisa colocar isso em prática na sua rotina de estudo. Tá? Então, entenda isso. Se você não está estudando para concurso, se você não tem uma rotina de estudo, seu primeiro desafio tem que ser esse. Tem que ser estudar. Você não pode transformar esse consumo de conteúdo no seu principal finalidade. Isso é uma fuga, na verdade. Então, o que eu te aconselho? Você está começando do zero, ainda não estuda? Assiste este vídeo aqui, ó, o fim da procrastinação. Sua aprovação começa hoje. Coloca em prática o que eu falo lá. Entende? Pega ele, assiste, dedica um tempo, papel, caneta, coloca em prática, sem pressa, sem já querer ver outra coisa. Né? A gente é pautado hoje muito pela pressa. Calma, pega, senta na cadeira, coloca em prática. E se você
Porque é isso que eu tô te falando, se você não estuda para concurso e tem o objetivo de passar em concurso e fica assistindo muito vídeo no YouTube, você só tá perdendo tempo. Só perdendo tempo, porque um vai falar uma coisa, outro vai falar outra coisa. Só que como você não coloca nada em prática, você sempre vai ficar naquela confusão, naquela paralisia, né? Porque você vai ter um monte de coisa na sua mente, mas será mesmo que eu faço? E você vai ficar cada vez mais confuso, porque você vai pegando, e principalmente se você segue muitas pessoas diferentes, que falam coisas, né? Então, a minha sugestão é essa. Não está estudando ainda, assiste esse vídeo aqui. E se você já estuda, tem essa proporção, né? Entenda que o mais importante é o quanto mais tempo você estuda. É meio óbvio que eu estou falando, mas assim, a gente acaba, às vezes, no dia a dia, invertendo as coisas, né? E, por fim, não existe uma grande novidade que muda tudo nos seus estudos, né? Então, assim, às vezes a gente fala, não, deixa eu dar uma olhada lá, né? Vai ter alguma coisa lá que vai, putz, que vai, né? Que vai, pô, que vai dar um adianto no meu estudo, entendeu? Não tem. Não tem. Estudar para concurso é como se fosse um relógio, né? São várias coisinhas que juntos dão um resultado melhor, né? Então, não é um vídeo que você vai assistir que vai fazer toda a diferença. Então, como que os vídeos, como que as novidades, eles podem ser úteis na sua vida para quem estuda para concurso? Você está lá, tem lá pelo menos a sua rotina mínima, a carga horária mínima. O que é uma carga horária mínima de estudo para concurso? 2 horas. Né? Vamos falar de 10 horas por semana, vamos colocar de 10 a 15 horas por semana, que daria uma média de 2 a 3 horas por dia. É isso. Você tem que ter essa carga horária mínima e permanecer estudando. Entendeu? Estou ali, estou estudando, pô, tem ali o meu objetivo, tem um foco. Aí, beleza, você vai lá ver um vídeo de vez em quando, sei lá, pega lá. Você gostou do meu conteúdo? Acompanha aqui meu canal, vai lá ver isso aqui fez sentido, coloca em prática. Agora eu entendi. Putz, eu queria usar o Anki. Tem um vídeo do Anki, vai lá, olha lá o vídeo do Anki. Enfim, vai vendo. E aí você vai incorporando isso na sua vida. Assim faz sentido. Agora não faz sentido você pegar, sair maratonando um monte de vídeo, não colocar nada em prática e ficar só assistindo o vídeo. Pô, aí você está perdendo tempo. Você está perdendo tempo. Por quê? Porque é um tempo que você podia estar estudando. É um tempo que você podia estar ouvindo uma videoaula. É um tempo que você podia estar meditando sobre o que você estudou, só que você está ali, vendo vídeo e se enganando, né? De que, não, estou vendo algo útil. Não é útil, cara. É inútil. Você está perdendo tempo se você só está maratonando o vídeo sem colocar nada em prática, tá? Então, eu estou falando de contexto de concurso, principalmente, né? Então, assim, só se faz sentido assistir vídeo se você estuda todo dia, né? Se você não estuda todo dia, sua obsessão tem que ser essa. Você tem que trocar o tempo que você está perdendo, passivo, tentando executar alguma coisa, e você pode assistir esse vídeo, entende? Porque, assim, o que acontece? Não tem como você melhorar uma coisa que não existe. Qual que é o objetivo de um conteúdo aqui? Se a gente está falando do contexto de concurso. Pô, eu quero estudar para concurso e o conteúdo é para melhorar o meu estudo. Se você não estuda, não tem o que melhorar. Então, o mais rápido possível, você estou começando do zero, pode assistir um vídeo ou outro aqui, mas você já tem que começar a executar logo, para você já começar a entender como é que aquilo acontece, e aí vão surgir dúvidas, E aí, é importante que essas dúvidas venham do campo de batalha. Aí você tem 2 caminhos, você pode continuar assistindo o vídeo, ou você pode entrar na mentoria, por exemplo. O meu trabalho na mentoria é justamente esse, no Revolucionários, né? Tanto que eu até brinco assim, se você estuda realmente, se você tem uma carga horária ali, está estudando, como eu te falei, pelo menos de 10 a 15 horas por semana, está se dedicando, cara, a sua obrigação está na mentoria, pô. Por quê? Porque a gente vai melhorar ainda mais isso que você já faz, o seu esforço, a gente vai fazer valer o seu investimento, entende? Mas independente disso, né, só faz sentido você ver conteúdo a partir do momento que você tem essas dúvidas, porque aí realmente não é uma fuga, realmente é algo que vai fazer diferença e você não vai cair na armadilha do conteúdo, você vai ficar só vendo vídeo. Virar um profissional em vídeo, né? Virar um profissional de técnica, virar um nadador que nunca nadou na vida, né? O cara sabe de todas as técnicas, mas não sabe nadar. Então, acho que aqui ficou claro. Entenda que nada é inofensivo, tudo tem um preço, o que muda é o que você faz, não é o que você assiste, e não existe uma grande novidade. A novidade vai vir de você estudar todo dia, está estudando ali, tem uma carga horária mínima, e aí vai lá, assiste um pouco vê um outro vídeo, não, isso fez sentido, tenta colocar em prática, não fez sentido para mim isso aqui não, beleza, descarto, tenta ver outra coisa, entende? Esse teste tem que existir, senão você só vai virar um assistidor de vídeo profissional e acabar se viciando nesse conteúdo, né? Por fim, acho que já ficou claro isso aqui, né? Esses pilares para não cair nessa armadilha, para que o conteúdo realmente seja útil para você, seja o meu, de qualquer pessoa que faz conteúdo aqui na internet. E aí agora vamos para um plano prático, tá? E aqui assim, papel e caneta na mão. Eu quero que você acompanhe esse vídeo executando os passos que eu estou falando aqui. Acabei de falar, a execução faz diferença.
Se você não executar, ficar só assistindo, não colocar nada em prática, é inútil. Você está perdendo tempo. Não perde tempo, não. A gente nem tem para perder. Entendeu? A nossa vida é curta, pô. E concurso é uma coisa que a gente quer passar logo. É uma fase da vida que a gente quer que acabe o mais rápido possível. Então, vamos lá. Então, executa. O que eu quero que você faça? Isso tudo aqui é o que eu fiz. Eu fiz na minha vida e que fez diferença, que eu acredito que vai fazer diferença na sua vida, que eu sugiro para os meus mentorados também. Primeira coisa, desabilite todas as notificações. Nada vai acontecer. Tá? Pode ficar tranquilo. Nada vai acontecer. As pessoas já... talvez você não saiba, mas houve uma época que as pessoas viviam sem celular. Né? As pessoas viviam, faziam suas coisas, trabalhavam. Então, desabilite, principalmente... Pode, claro, né? Você vai deixar lá se você trabalha, usa o celular, óbvio, mas grupos de família, grupos de... coisas que você sabe que são inúteis. Você sabe que é inútil. Né? Aplicativos, né? O celular fica parecendo toda hora aplicativo que você não usa para nada também. Então, desabilita. Desabilita tudo que... Ainda mais as coisas que são inúteis. O que você pode fazer? Grupos, por exemplo, no WhatsApp. Arquiva todos os grupos, pô. Arquiva tudo. Entendeu? Principalmente coisas que... É o que eu tô te falando. A gente tem que diminuir a quantidade de coisas que interferem na nossa atenção. E aí, você fica com o celular vibrando lá no seu... aí você vai te atrapalhar. Então, isso foi a primeira coisa que eu fiz. O que eu faço? Né? O celular. Eu tenho momentos no dia que eu vou lá e olho. Vou lá e olho o WhatsApp, né? Então, geralmente, eu faço isso. Acordo de manhã, tenho oração, cuido dos pequenos, tal. Trabalho ali, depois de um primeiro bloco de trabalho, vou lá, dou uma olhada, entendeu? Então, no intervalo entre uma atividade e outra, eu dou uma olhada ali rápida, né? Porque senão a gente acaba perdendo muito tempo também. Então, o primeiro ponto é esse. Segundo, eu retirei as telas sociais a rede social da tela inicial, para diminuir aquele automatismo que a gente tem, né? De já abrir e já clicar. Eu percebi isso em mim, às vezes, assim. Pode ser que aconteça com você. Principalmente Instagram, ou eu recentemente YouTube, então eu tirei. Não tenha mais, então eu tenho que ficar procurando o aplicativo. Então isso já dá um certo atrito, né? Eu demoro mais tempo para poder achar. Então, isso é uma coisa que pode te auxiliar também. A ideia aqui é diminuir esse automatismo, né? De pegar o celular por nada e estar perdendo tempo. Quando vê, já perdeu tempo. Terceiro aqui, desinstalar o aplicativo do celular. Ou limitar o tempo de uso. O que eu fiz? YouTube eu desinstalei o celular. Por que eu estava fazendo no YouTube? Né? Eu ficava toda hora vendo, eu publicava vídeo e ficava acompanhando as métricas toda hora. Deixa eu ver se viu, se não viu o vídeo, se esse vídeo tá... não adianta, gente, não faz diferença nenhuma. Né? O fato de eu ver não vai fazer diferença, eu só estava perdendo tempo, estava se tornando um certo vício, né? Ficar toda hora abrindo aquilo ali. Aí eu desinstalei. Os outros aplicativos, Instagram, principalmente Instagram, né, que é a única rede social que eu tenho no celular, eu limitei o tempo de uso. Porque é uma ferramenta que eu preciso usar para trabalhar, mas às vezes eu percebo que também, né, gente? Eu me distraio às vezes. Se eu ficar lá, eu me distraio. Então, no Instagram, eu sigo quase ninguém, eu sigo pouquíssima gente. E eu limitei o tempo de uso também e tento usar sempre na ideia seguinte: eu já entro para publicar alguma coisa, subir uma caixinha de perguntas, colocar alguma coisa, responder algum direct e tal, e pronto, já saio. Eu tento ser o mais rápido possível, mas ainda assim, de vez em quando, eu ainda me perco ali. Então, eu fiz isso, eu limitei o tempo de uso, tá? E estabelecer horário para as redes sociais. Além de limitar o tempo de uso, eu estabeleço momentos do dia no qual eu vou usar as redes sociais. Então, assim, eu evito, hoje isso eu já consegui fazer, antigamente não, mas eu já consigo não ficar toda hora abrindo a rede social. Então, geralmente, eu abro perto do almoço, no almoço, né? Quando eu vou para academia, geralmente eu abro na academia e às vezes no final do dia, assim. Eu consigo ter esses momentos. Você tem que estabelecer ao longo do seu dia. Aqui, é o primeiro dia, para você preparar seu ambiente. Então, são coisas que você já tem que estar executando, vai lá agora, já desabilita as notificações, já faz essa geral na tela inicial do celular, desinstala aqueles que você vê que, cara, é complicado, né? Assim, esses aqui eu preciso realmente não ter no celular, porque senão vai ficar complicado. Ou limite o tempo de uso. E já pensa nesse tempo das banalidades aqui, né? Que banalidades é tudo, né? Subcelebridades, notícias, enfim. É esse horário aqui que você vai perder, vai ter para isso. Tem que ter um tempo. Se você não disciplinar isso aqui, já era, vai ocupar seu dia todo. No seu ambiente, é importante você ter sempre o material para estudar. Tá? Você tem que ter alguma coisa para estudar. Pode ser no celular, né? Você pode ter site de questões, você pode ter flashcards, você pode ter resumos, N coisas. Por exemplo, eu tinha uma mentorada que
gostava muito de fazer aqueles flashcards e andar com esses flashcards por aí. Então ela vira e mexe, ela me mandava foto. Né? Tava lá, tal lugar, tá vendo? Tá ali. Por quê? Cada brecha de tempo que tiver, ao invés de você se distrair, você vai pegar um material ali. Então o material tem que estar na mão. Quando eu falo material, seja material digital ou material físico. Você tem que estar na mão, para facilitar que você pegue, tem que estar sempre perto de você, alguma coisa perto de você para você estudar. Porque aí, por que o celular ele é tão viciante, né? Porque ele é muito conveniente, ele está na nossa mão e é muito fácil da gente abrir. Então a gente tem que fazer o jogo inverso, dificultar as coisas que são viciantes, né? E facilitar aquilo que eu preciso ver. Então você tem um material na mão, é muito útil. Pô, com 1 minuto você pode revisar um flashcard, por exemplo, você pode resolver uma questão, pode ter um resumo, enfim, você pode ter alguma coisa ali para poder usar nessas brechas que você tiver ao longo do seu dia. Outra coisa, um livro para ler. Né? O que eu faço? Eu tenho um livro para ler. Aqui em casa sempre tem livro. Né? Sempre livro. Desde gibis para o Caê, né? Para o Caê e para a Rafa, que eu gosto muito de comprar o da Turma da Mônica, tem um monte de gibi espalhado pela casa, como meus livros também. Então eu sempre gosto de ter. E aí o que você pode ter? Né? O que você pode fazer? Momento dicas de livros, né? Aqui. Então você pode ter, por exemplo, livros assim, livros de bolso. Esse aqui é o Caminho, José Maria Escrivá, é um livrinho de bolso. E ele é muito fácil de ler, né? Porque são pontos, então você pode ler um ponto, meditar, ler um ponto, meditar, né? Se você for um cara muito soberbo, pega esse ponto de humildade aqui que vai te ajudar, né? Mas enfim, estou dando um exemplo existem livros de bolso assim, e esse livro também é um bom título, né? O Caminho. Outros títulos também que você pode ter são livros de crônicas, né? Por quê? Porque geralmente são coisas rotineiras, né? Eu costumo ler, já faz tempo que eu não leio, mas numa época eu li muito a Marta Medeiros, tem o Antônio Prata, pode ver o seu interesse. Mas por que é legal crônicas? Porque são coisas mais rotineiras, são coisas mais palpáveis, são coisas que estão ali no seu dia a dia, né? Tem também literatura de autoajuda, que é melhor do que você ficar perdendo tempo, né? Você lê um livro, né? Então, tem isso aqui, por exemplo, que eu li um tempo com a Maestria, que é legal também. Mas você pode ver um do seu interesse. Finanças também, né? Tem gente que gosta de ler sobre finanças. Enfim, um assunto que seja do seu interesse. Entende? Um assunto que seja do seu interesse. E de preferência, um livro físico. Né? Seja fácil, que você leia ali, ó, fácil. Para quê? Para que você tire o olho da tela. Né? Ó, pensa, se você está estudando, você já fica muito tempo na tela, né? Estudando. Quando você vai descansar, você vai ficar na tela de novo? Pô, pega um livro que seja do seu interesse, né? Seja, como eu falei ali, um livro pequeno, um livro de bolso que te acompanha, mas você tem que ter alguma coisa para ler na sua mão, né? Porque isso mais uma vez, você está facilitando bons hábitos e dificultando os maus hábitos, né? Aqui primeiro a gente dificultou no seu celular, de certo modo, e aqui a gente está facilitando, né? Então esse é o objetivo, você facilitar esses bons hábitos. Então aqui é no seu ambiente. Então já faz isso agora, pausa o vídeo e vê que material que você vai ter na mão. Né? Você tem que separar isso. Na sua rotina, você tem que ter uma rotina minimamente organizada. Assim. Não dá para ser um freestyle todo dia. Assim. Eu sei que para quem tem família é muito difícil. Eu sei porque eu tenho família, né? Tenho 2 filhos, enfim, tudo. Mas a gente tem que se esforçar para ter. Quanto mais responsabilidade você tem, mais rotina você tem que ter. Sei que rotina não é legal, né? Ninguém gosta de falar de rotina, mas fato é verdade, gente. Vida adulta é assim, você tem um monte de coisa para fazer. Se não tiver uma rotina minimamente organizada, a coisa não vai funcionar. Então o que eu fiz aqui em casa? Não quer dizer que funciona todo dia assim, mas pelo menos a gente se esforça para que seja assim, né? Então, pô, tem horário para acordar, tem horário para dormir, tem horário para fazer as coisas, né? E aí a gente vai se organizando mais ou menos nesse horário com os meninos, né? E vai dividindo também, né? Na verdade, eu moro em Brasília hoje, mas não tem ninguém da minha família, então sou eu e a Fran que cuidamos de tudo aqui em casa, né? Então aí a gente se divide. De manhã eu fico com os meninos, ela vai fazer algumas coisas, depois ela fica com os meninos, eu vou trabalhar aqui em casa, que eu faço home office, e assim a gente vai fazendo. Cada um tem uma rotina diferente, alguns têm mais desafios, outros menos desafios. O fato não é esse, mas você tem que ter na sua mente pelo menos os blocos de tempo do que você vai fazer. Então, por exemplo, no meu caso, eu sei que eu já vou acordar e vou cuidar dos meninos. Então eu sei que de 6 ou 5, né, dependendo da hora que o Caio acorda, que ele acorda muito cedo às vezes, 6 até as 8 é os pequenos. Eu sei que das 8 eu fico com eles, depois das 8 até as 11, aí é trabalho. Das 11 a meio-dia é trabalho. Aí eu vou trabalhar e geralmente a primeira hora eu uso para oração, depois eu estudo, leio um livro, né, estudo um pouco, depois eu trabalhar. Horário do almoço, eu uso o horário do almoço para treinar também.
né? É a hora que eu vou levar a Rafaela na escola. Aí eu vou, almoço, treino, levo na escola, volto, aí tem mais um bloco de trabalho à tarde. Nesses blocos de tempo, eu tento fazer, tá só naquilo. Então, por exemplo, estou cuidando dos pequenos, é só com os pequenos. Não vou tentar fazer outra coisa junto, porque não vai dar certo, né? Principalmente com menino pequeno, né? Requer atenção. Na hora que eu estou trabalhando, também só estou trabalhando, né? Aí a Frank está lá. Então é você tentar, eu vou falar mais disso ali, né? Já na execução, mas aqui, já estou adiantando as coisas, mas aqui é assim, é você ter na mente esses blocos que eu falei. Assim, é simples, assim, e tentar, dentro desses blocos, executar aquilo que você tem que fazer, aquele papel que você tem que fazer. É muito comum também a gente ter vários papéis, né? Principalmente quem é mãe, tem que cuidar da casa, cuidar do filho. Então, a gente ter isso na cabeça e tentar, naquele momento, executar aquele papel. Então, de manhã eu sou pai, depois eu sou servidor público, depois, agora, qual que é o meu papel agora? De mentor, né? Meus filhos estão dormindo, já fiz meus trabalhos, é só final do dia, é o momento que eu tiro para vir aqui gravar um tempo. Então, aqui se eu tiver, agora que eu estou aqui, eu tento estar o mais focado aqui possível. Entende? Então, só que você tem que ter uma rotina minimamente organizada. Se você não tiver isso, pô, aí você vai se distrair, não tem jeito. Beleza, isso é no primeiro dia, né? Papel, por isso que eu falei lá no início, você tem que ter papel e caneta na mão para poder colocar isso ou colocar essa rotina, escrever essa rotina legal. Se você escrever, isso é bom. O horário, pelo menos o horário, né? Ó, de tal hora, tal coisa, de tal hora, tal coisa, para você saber exatamente, né? Não deixar tudo na sua cabeça. E aí, beleza, a gente já preparou um pouco o ambiente aqui. Agora a gente vai para a parte de trocas inteligentes. O que eu já percebi? Que não adianta a gente falar, a gente tem que colocar alguma coisa no lugar, né? O que eu vou colocar no lugar desse problema? O que eu vou fazer? Em vez de eu acordar com a cara no celular, o que eu vou fazer? Então, a gente tem que trocar isso que a gente faz para se distrair por coisas que sejam mais inteligentes, por coisas que sejam melhores, né? É trocar o vício pela virtude, vamos dizer assim. Então, primeiro ponto, é assim que acordar e ir direto para os estudos. Esse é o meu conselho. Tá? Acordou, vai direto para o estudo. Pô, porque o estudo é a sua prioridade. Então tem que ser a primeira coisa que você faz no seu dia. Tá? Então, o esforço tem que ser para isso. Ah, Jefferson, mas não dá. Não dá para me estudar. Não tô conseguindo. Então, beleza, não dá. Então, vamos fazer uma atividade que exija um foco, exija uma concentração, que não seja tão distrativa. Então, o que eu já fiz ao longo da minha vida? Você pode ter, durante o tempo, eu via muita homilia do Padre Paulo Ricardo, porque ela é curta, só que o que você faz? Você ouve a homilia, para e medita sobre ela. Não vai engatar com outra coisa, entendeu? Você ouve e aí, pô, você tem ali, você já tem alguma coisa para você ficar meditando ao longo do seu tempo. Esse é um exercício. Outra coisa, a oração, né? Oração, você pode fazer oração no início do seu dia, né? Depois, meditação da atenção. Basicamente, você pegar e ficar parado. Isso aqui eu não fiz muito, vou ser bem honesto. Meditação da atenção, você pode parar. Basicamente, eu fazia muito ao longo do dia, mas o que é? Qual é o exercício simples de meditação da atenção? Você parar, colocar a mão em cima do seu diafragma, e aí você marca ali 1 minuto no seu relógio, bota ele no modo avião, marca 1 minuto e tenta prestar atenção só na sua respiração. Ou vem alguns pensamentos na sua mente, você deixa esse pensamento embora. Pense que cada pensamento é como se fosse um ônibus, e você está ali na estação de ônibus. Chegou um ônibus, como se fosse um pensamento. Chegou, beleza, percebi que ele chegou, agora ele vai embora. Pronto. E aí você fica ali. Volta a atenção para sua respiração. Às vezes 1 minuto vai ser tipo super. Vai passar super rápido. Às vezes vai ser uma eternidade, dependendo do nível de agitação que você está. Pode fazer isso, por exemplo, antes dos estudos também, que é uma maneira de você já equalizar sua atenção. Outra coisa, mentalizar a rotina. Lembra da rotina que eu falei aqui? Pô, vou mentalizar ela. Como é que vai ser meu dia hoje? Ó, tal hora eu vou fazer tal coisa, tal hora eu vou fazer tal coisa, tal hora eu vou fazer tal coisa. Beleza, vamos lá, vamos começar, dar o play no meu dia e eu começar a fazer. Essa é uma forma também. Segundo, né, aqui já é o quarto, né? Exercício físico. Você pode fazer uma caminhada no quarteirão, você pode fazer um treino mesmo na academia, enfim. E o mais importante, para evitar acordar já direto com o celular, entendeu? Acordar e ficar perdendo tempo ali com rede social logo pela manhã. Esse que é o maior objetivo, é você já ter alguma atividade para fazer e colocar isso no seu dia para você repetir isso e ficar mais fácil. Aqui você vai pegar o celular para fazer, né? Aqui você vai ter que pegar e não escorregar o dedinho para o Instagram, né? Deixar tocando ali e esquecer. Tá? O objetivo é focar na tua vida e esquecer do celular. Esse é o objetivo. Para você não perder tempo, né? Ó, tempo que a gente está perdendo ali é tempo que você vai ter, energia, é foco. Então você já começar o dia bem. Beleza, começou o dia bem. Durante o seu estudo. O
O que eu percebi muito ao longo da minha vida, assim? Eu percebo que às vezes a gente tem uma tendência de fugir ou de achar que o gramado do vizinho é sempre mais verde, né? E aquela ideia do sino, se eu tivesse mais tempo, se eu tivesse mais dinheiro, se eu tivesse mais não sei o quê. Durante o tempo da minha vida eu vivi um pouco assim, né? Vamos dizer, né? Quando eu comecei a estudar eu pensava, pô, se eu tivesse mais dinheiro eu ia comprar um material melhor. Aí depois eu falava, se eu tivesse mais tempo eu ia fazer tal coisa, né? Quando eu vim para cá, assim que eu cheguei aqui em Brasília, que eu trabalhava, comecei a ter uma rotina mais intensa de trabalho e tal. Mas fato é, quanto menos, o que eu percebi, né, ao longo da minha vida, aí, já chegando nos 40, quanto mais a gente ama a nossa vida do jeito que ela é e reclama menos das coisas que poderiam ser, melhor é. Mais leve fica a tua vida, né? Você consegue focar mais nas coisas que você tem para fazer, entendeu? Então, assim, filhos, por exemplo, pode ser uma bênção na sua vida ou pode ser um fardo, a depender de como que você encara isso no seu dia a dia. Então, o que eu percebo? Quanto mais você se esforça para diminuir teu egoísmo e amar mais as suas circunstâncias, eu estou falando né? Quanto mais esse movimento eu faço ao longo da minha vida, eu percebo que mais dentro do meu dia eu tô. Se a gente for parar para pensar, muitas vezes, o celular ele é muito uma fuga, né? A gente quer fugir daquela situação que a gente está e vai para o celular, vai se distrair. A gente está se distraindo, a vida está ali acontecendo na tua frente, as coisas estão acontecendo, só que você quer fugir daquilo e o celular acaba sendo essa ferramenta. Então, esse esforço de amar a tua vida, de aumentar cada vez mais o seu amor, cara, isso aqui realmente é o que faz a diferença, entendeu? Isso faz muita diferença. De tudo que eu falei aqui, se fosse me falar, guarde uma coisa, é isso. E aí você pode fazer esse movimento de diversas formas. Como que eu fiz esse movimento? Através da religião. Aí você pode buscar outras formas, mas o fato é, a gente tem uma tendência ao egoísmo, a olhar só pra gente, né? E quando a gente faz esse movimento, as coisas ficam muito mais difíceis. Por outro lado, quando a gente olha mais para os outros, vê como eu posso servir melhor, como eu posso ser mais útil, como eu posso cumprir o meu dever com mais qualidade, né? As coisas tendem a ficar melhor. Então, durante o dia, como diria José Maria Escrivá, estar no que faz e fazer o que deves, né? Pô, tá ali dentro do teu dia. Acordei 5 da manhã, tem que cuidar dos pequenos? Vou cuidar dos pequenos. Depois tem que trabalhar? Vou trabalhar. O que eu tenho que fazer no meu trabalho? E fazer aquilo da melhor maneira possível, do melhor modo possível, buscando a excelência, porque se você busca excelência em uma coisa, você vai buscar em outras também, entende? Então, esse exercício de cumprir o dever, de fazer uma coisa de cada vez, de certo modo, tá aqui, né? Fazer uma coisa de cada vez no seu bloco de tempo, é isso. Pô, naquele momento, o que eu tenho para fazer? É aquilo, né? Pô, se eu tenho para fazer aquilo, tem algum motivo, né? Deus não erra, né, pô? Se eu tenho que fazer aquilo, é aquilo que eu tenho que fazer mesmo, assim, não é outra coisa. Eu não teria que estar em outro lugar, eu não teria que estar fazendo outra coisa, é aquilo. Né? Se meu filho acordou, me chamou, tá com fome, eu tenho que alimentá-lo. Né? Então, mas só que às vezes a gente foge, né? Eu falo, pô, às vezes a gente... Então, esse esforço, acho que eu sugiro que você faça esse esforço por estar dentro do teu dia, por gostar e partir a partir daquelas circunstâncias. A partir daquelas circunstâncias você vai agindo. Assim fica mais fácil. Então, essa é a minha primeira sugestão durante o seu dia. Depois, assim, a gente tem a tendência de toda hora ter música para tudo, né? E a música, que é uma coisa muito bacana, acaba se transformando num barulho, né? Sempre fica aquele chiado, aquela música na sua cabeça. A gente tem que se acostumar com o silêncio também. Né? O que eu faço, por exemplo, né? Muitas vezes, né? O Caê, ele gosta muito de música. Aí ele entra no carro, às vezes fala, pai, vamos ver. Não, agora não. Não tem não. A gente vai em silêncio, às vezes. Muitas vezes eu ando no carro em silêncio, às vezes eu ouço alguma música, mas fato é, eu procuro fazer cada vez mais as coisas em silêncio. Eu procuro trabalhar em silêncio. Entende? Então, acostumar com o silêncio é importante. Um tédio, de certo modo, né? A gente tem que se acostumar. Você ter momentos de silêncio ao longo do seu dia são importantes. Tá? E o que você pode fazer ao longo do seu dia também, né? Ao invés de você ficar se distraindo no celular, vamos dizer assim. Você pode meditar. Meditar sobre o que você estudou pela manhã, por exemplo. Ó. Pensar, o que foi que eu estudei? O que foi tal coisa? Vai ficar meditando sobre isso. É uma forma de você ocupar sua mente. A última coisa que você estudou. O que eu faço muito ao longo do meu dia? Esses roteiros aqui, a maioria deles eu penso ao longo do meu dia. Às vezes eu estou na academia, eu estou pensando nisso. Cara, o que podia falar? Né? E é isso. Eu vou, porque assim, a nossa cabeça não para. Então o que a gente tem que fazer? Tem que dar bons insumos primeiro, por isso que eu falei aqui, né? De escolhas trocas inteligentes de escolhas, né? De a gente parar de consumir besteira e começar a consumir coisas boas.
Então, dá boas coisas para o nosso cérebro trabalhar no nosso, né? E depois, parar de pensar, de ficar com coisas no nosso cérebro e meditar sobre coisas que façam diferença na nossa vida, né? Então, eu costumo dizer muito também, né? Ou você trabalha ou você estuda, né? Ou você pensa nas coisas que vão te trazer um futuro melhor, né? Ou então, às vezes, você pode até se distrair, contemplar alguma coisa, mas assim, fato é sempre esse esforço de estar meditando sobre coisas que realmente façam diferença na sua vida e não ficar perdendo tempo com besteiras, que é muito fácil, né? A gente perder tempo com besteiras, tá bom? É isso. Espero que esse conteúdo seja útil para você, né? Sobre como curar a podridão mental. Vou indicar aqui em sequência um vídeo sobre concentração que vai casar muito bem, porque aqui a gente viu, né, de certo modo, como fazer escolhas inteligentes para poder se focar melhor. Lá em concentração a gente fala um pouco mais detalhes sobre isso e você vai ter mais elementos, tá joia? É isso, assiste este vídeo, vai ser muito útil para você. E não se esqueça, estudar não é chato, é revolucionário.